Lá vem a costureira, a mulher trabalhadora e o povo do vestuário, que chegam cedo, não tem hora de parar, porque a vida é muito dura e é baixo o salário. E tem patrão que só pensa em produção e não quer reclamação, nunca fala em registrar. Mas nossa gente com isso não está contente, pois quer tudo diferente e por isso vai lutar. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. O sindicato é quem procura a solução. Olá, amigos e amigas, começamos esse programa Vestuário em Foco, programa do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do Vestuário de Nova Friburgo e região. Nosso sindicato fica ali na Avenida Alberto Braune, número 4, sala 116, é um prédio bem em frente à Caixa Econômica Federal. Nosso telefone é 2522-6597, nosso e-mail stivnf@gmail.com ou nosso Facebook Sinditrab Vestuário de Nova Friburgo. O horário de funcionamento do sindicato é de segunda a quinta-feira, de 8 às 11 e de 13 às 18 horas. Na sexta-feira, de 8 às 11, de 13 às 17 horas, porque todas as empresas também fecham cedo na sexta-feira. Na nossa sede nós temos um departamento jurídico, que tem a doutora Priscila, mais 2 estagiários para te atender de todos os dias, de 14 às 18 horas. Sendo que o plantão da doutora Priscila é na sexta-feira, né? Você que quer conversar com a advogada é na sexta-feira o plantão da doutora Priscila. Temos um departamento médico, um pediatra, que é a doutora Lia, clínico geral, que é a doutora Ana Lúcia Carrielo, e 2 ginecologistas, o doutor Antônio Sérgio e a doutora Aline Salomone. Então esse é o departamento médico para os sócios e dependentes do sindicato. Na secretaria, lá onde você faz os seus cálculos trabalhistas, você faz os cálculos previdenciários, você pode conferir o seu tempo de aposentadoria, tirar suas dúvidas e ainda fazer a sua inscrição de sócio no sindicato. Para fazer a sua inscrição de sócio no sindicato, é importante você levar sua identidade, seu CPF, sua carteira de trabalho, o último contra-cheque e um comprovante de residência. Pode ser dependente seu no nosso sindicato, os seus pais que tenham mais de 50 anos ou filhos, né, que tenham até 18 anos que não trabalham no setor do vestuário. Então é importante que esses possam ser seus dependentes e ao mesmo tempo usufruir dos serviços que o sindicato oferece. Nós temos uma colônia de férias. A colônia de férias do sindicato fica ali em Tamoios. Tamoios é o 2º distrito de Cabo Frio, bem perto ali, Rio das Ostras, Barra São João, Tamoios. Uma colônia de férias com 8 suítes, 10 quartos, bem próximo da praia, com bastante segurança, estrutura para receber você e sua família num final de semana aí de lazer na praia, construído pela diretoria do seu sindicato. Pode ser utilizar as dependências da colônia, o sócio do sindicato e seus dependentes, aquele trabalhador também que tem aquela contribuição assistencial, que hoje são R$ 9,00 no seu contra-cheque, pode ir para a nossa colônia também, e os sócios do sindicato dos têxteis, metalúrgico, do CEP e dos químicos. Basta você procurar a secretaria dos seus sindicatos, que você pode usufruir lá da nossa colônia. Então é importante que você tenha aí ciência que o sindicato está trabalhando para você. Além da luta do dia a dia, oferece uma gama de serviços para você. Nós temos alguns parceiros que estão com a gente há bastante tempo, que é importante você saber, você que é sócio do sindicato, ou você tem aquela contribuição assistencial, pode usar os serviços dos nossos parceiros. A Dental Prev. Dental Prev faz um serviço de odontologia. Todo serviço de odontologia, a Dental Prev é parceiro nosso. O Laboratório Biogram está com a gente há muito tempo, você faz seus exames de laboratório ali no Biogram, também parceiro. A Unimed, o GS, o Plano Global de Saúde do GS também é parceiro nosso. A Ótica Vista Preciosa, o curso de Informática Inova, que fica lá na sede do Sindicato dos Têxteis, a Estética Zen, né, que faz todo o seu trabalho de estética, de fisioterapia também, a Estética Zen, a Babelli, que a gente fala que é o centro de tricoterapia, né, que cuida do seu cabelo, da sua pele, ali no centro da cidade. A Depil Belas é um salão em olaria, que você pode usar também os serviços. A Universidade Estácio de Sá, Universidade Cândido Mendes e Unopar também são parceiros nossos, né? Temos ainda um contrato agora com o doutor Eduardo Cardoso Saiba, que é cardiologista, que atende também os associados do nosso sindicato. Já temos convênios em colégio, farmácias,
para que você, trabalhador do vestuário, tenha uma gama de serviços. Então é importante você ser sócio do sindicato, usufruir desses serviços, né, contribuir para a luta. Se você não pode visitar a sede do nosso sindicato, liga para a gente, 25226597, que a gente vai até a empresa que você trabalha, onde que você combinar com a gente. O sindicato é quem propor a solução. Olá, amigos e amigas, começamos o programa Vestuário em Foco, programa do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria do Vestuário de Nova Friburgo, né, que nós vamos fazer um bate-papo com você. Hoje eu não tenho a presença da Luzia, ela teve que fazer uma viagem, mas está comigo aqui o deputado estadual do PSOL, Flávio Serafini. Olá, Flávio, tudo bem? Olá, Edil, tudo bem? Olá a todos de casa que estão nos assistindo. Prazer estar aqui com vocês. Beleza, Flávio. Bom, agora passamos os informes para os trabalhadores. Nós estamos em campanha salarial. Você, trabalhador do vestuário, sabe muito bem que nós entregamos a nossa pauta dia 22 de fevereiro. Nossa reunião com o sindicato patronal foi no início de maio, né? No final de maio, lá para o dia 30 de maio, nós conseguimos ter a primeira reunião. E nessa reunião, o sindicato patronal apresentou uma proposta para você, trabalhador do vestuário, de reajuste de 1,56%. Pense, 1,56%. E ainda retirar da convenção coletiva os ganhos que você tem, como por exemplo, vale transporte gratuito, hora extra de 100%, 80%, tirar o auxílio creche, tirar o plano de saúde que você tem. Eles colocaram que eles dão 1,5%, retiram todos esses ganhos. Para você ficar ciente, com o Vale Transporte gratuito, a lei do Vale Transporte estabelece que o empregador pode descontar 6% do seu salário a título de Vale Transporte, né? Porque ele está te concedendo, você custeia 6%. Se ele oferece a você 1,5% e tira esse ganho que você tem, na realidade você não vai ter ganho nenhum, você vai perder quase 5% no seu salário. Isso é a proposta do sindicato patronal. Nós tivemos a primeira rodada de negociação, não chegamos a nenhum acordo, conversamos com eles que não vai ter negociação se for assim. O sindicato patronal mostrou uma disposição de não fechar a convenção coletiva para prejudicar você, trabalhador. E a gente fala também para os pequenos empresários, você também pequeno empresário, que a convenção coletiva pelo menos norteia, né, o segmento. Então nós fizemos uma contraproposta, esquecemos a pauta de reivindicação, entendemos o momento político que nós estamos vivendo, essa deforma trabalhista que fez com que muitos direitos dos trabalhadores deu poder, né, ao empresário a pressionar você, trabalhador, através da deforma trabalhista. A gente não chama isso de reforma. E aí o que acontece? Nós apresentamos uma contraproposta. Qual é a nossa contraproposta? O mínimo, o piso do Estado para a costureira. Menos do que o piso do Estado, nós não vamos fechar a convenção coletiva. 1 centavo a menos, que é R$ 1.238. Menos do que isso nós não vamos fechar. E 5% no piso do auxiliar, 5% no piso do cortador e do supervisor. E 3% para quem ganha acima do piso, que dá um ganho real de 1%, mais ou menos, para quem ganha acima do piso. E manutenção das cláusulas da convenção coletiva. Essa é a proposta que foi aprovada na Assembleia, que nós entregamos ao sindicato patronal. E essa semana vai ter a Assembleia do Sindicato Patronal e a gente convoca você, trabalhador, a pressionar. Como você pode pressionar? Primeiro, reduzir a sua produção. Aqui a gente produz muito, desde 7 horas da manhã até 5 horas da tarde. Segundo, você pode também pressionar o empresário, o seu patrão. Porque aqui são pequenas empresas, você trabalha junto com o seu patrão. Começa a pressionar para ele ligar lá para o Sindicato Patronal, 2523-3185. É o número do sindicato patronal, 2523-3185. Ligue para lá, cobre do sindicato patronal uma posição que defenda seus interesses. Nós somos 20 mil trabalhadores aqui na região centro-norte fluminense, em torno de 14 mil só em Nova Friburgo, isso englobando a informalidade. Nós somos a mola motriz da economia aqui dessa região. São os trabalhadores do vestuário que mantêm, né, o comércio, os outros setores funcionando. Então é fundamental você ser respeitado, ser valorizado nesse momento de campanha salarial. E vamos começar. Estamos esperando essa semana o posicionamento do sindicato patronal. Se eles não colocarem a FEVEST, a feira, né? A feira do vestuário que acontece aqui em Nova Friburgo, uma feira nacional, vai ser do dia 5 a 8 de julho, se eu não me engano, 5 a 8 de julho. Se o sindicato patronal não apresentar para a gente uma proposta decente, nós vamos fazer
um grande barulho na FEVEST Nova Friburgo. Nós vamos mostrar para o Brasil como, de fato, os patrões dessa cidade tratam os profissionais do setor do vestuário. Nós vamos fazer panfletagem, carro de som, desfile de mendigo na porta lá, com as companheiras vestidas com roupa maltrapilho para mostrar o quanto estão sofrendo as companheiras costureiras. Nós vamos fazer diversas atividades na porta da FEVEST, né? Isso vai reverberar para o Brasil todo. Então isso a gente espera aí que essa semana a gente tenha um posicionamento mais claro do sindicato patronal. Então, companheiros, não adianta ficar esperando aí da diretoria só do sindicato. Dependemos basicamente de você para que a gente consiga manter nossas conquistas e lutar, né, por melhores condições de trabalho, ser respeitado como trabalhadores que somos. E se depender da direção do sindicato patronal, nós não vamos chegar lá em lugar nenhum, não. Flávio, eu queria estar falando coisas melhores aqui de Friburgo em relação ao setor do vestuário, mas infelizmente o setor do vestuário ele está sendo muito maltratado pela patronal. Uma patronal que não respeita de fato os trabalhadores. Pra você ter ideia, o piso de uma costureira em Friburgo é R$ 1.179. A costureira ela pega 7 horas da manhã, com 1 hora de almoço, trabalha até 5 horas da tarde. Produção absurda que é cobrada. Então isso não é um privilégio só nosso aqui, né? E veio a reforma trabalhista, e você sabe muito bem, a reforma trabalhista, ela dificultou ainda mais a nossa atuação quanto sindicatos junto aos trabalhadores. Então essa é um quadro ruim para te apresentar. Não, acho que a gente no Rio de Janeiro vive uma situação especialmente difícil. Sem dúvida a gente está enfrentando a maior crise da nossa história. O orçamento público caiu, a economia esfriou, mas as medidas que os governos têm tomado são medidas que, no geral, aumentam a crise. Por exemplo, a gente está numa batalha para manter os ganhos do trabalhador. Se, por exemplo, o trabalhador do setor do vestuário tem uma correção do seu salário abaixo da inflação, não tem ganho, diminui a capacidade dele de consumo, isso interfere em toda a economia. Porque o trabalhador do vestuário, ele consome mantimento, consome também vestuário, faz o conjunto da economia funcionar. Então, cada categoria de trabalhador que vai tendo o seu salário arrochado, isso impacta negativamente a própria recuperação da economia. Então, o movimento que a gente faz é um movimento de tentar preservar os ganhos do trabalhador. Porque, ao preservar os ganhos do trabalhador, ao enfrentar a crise fazendo esse movimento prioritário, você consegue garantir que a economia não esfrie completamente. O trabalhador continue consumindo, a economia continue rodando e a gente consiga assim fazer o que se chama de movimento anticíclico. A crise faz um ciclo de diminuição da economia e você, garantindo o ganho do trabalhador, faz um movimento anticíclico. Mas, infelizmente, o que a gente está vendo no Brasil e no estado do Rio de Janeiro são opções que apostam na redução do ganho do trabalhador. Mas veio a reforma trabalhista e uma das coisas que a gente que atua no movimento sindical há bastante tempo, a reforma trabalhista ela vem e ela dá poderes aos sindicatos, através que eles falam que o negociado valendo sobre o legislado, e ela entende a ótica da Firjan no estado do Rio, que orientando os sindicatos patronais a não fechar uma convenção coletiva. Se eles mesmos que construem essa reforma, falando que o negociado vale sobre o legislado, eles estão fazendo o seguinte: se não é negociado, se eles impõem uma situação, a Firjan está orientando nesse sentido, impõe a situação. Se o sindicato patronal não quiser, não assina a convenção. É um negócio esdrúxulo. Tem categorias que têm uma capacidade de organização coletiva menor. Nesse caso, provavelmente, os patronais vão querer assinar as convenções, forçando o movimento de trabalhadores a aceitar acordos que estejam abaixo do que a própria legislação já vinha garantindo. No caso de algumas categorias que ainda têm um poder de organização, de negociação mais forte, eles evitam priorizar a convenção coletiva, evitam priorizar a negociação direta com os trabalhadores, porque o caminho dos grandes grupos econômicos no Brasil, especialmente no atual cenário, tem sido apertar o trabalhador. E acho que a reforma trabalhista, a lei de terceirizações, são medidas que vão no mesmo sentido de achatar o ganho do trabalhador. A lei de terceirizações, por exemplo, ela
aprofundando a implementação da terceirização no Brasil da maneira que ela foi aprovada, ela pode levar para que empresas médias, pequenas, terceirizem parte da sua força de trabalho e você não tenha mais praticamente vínculo direto entre o trabalhador e aquela empresa para quem de fato ele trabalha. Isso enfraquece a luta do trabalhador, isso precariza a sua situação, precariza as suas condições de organização sindical. É muito ruim. A gente tem que trabalhar no curto prazo para que essas medidas que achataram, né, a possibilidade de ganho do trabalhador sejam de fato anuladas. Acho que isso é uma das questões que está na nossa agenda, que é fundamental. E do ponto de vista mais da grande economia, e aqui no Rio de Janeiro isso é muito importante, num cenário de aumento do desemprego, a gente tem que pensar políticas que estimulem a economia, não estimulando através dos grandes grupos econômicos, mas estimulando através do aumento da capacidade de consumo da população trabalhadora. Por exemplo, a gente aqui no Rio de Janeiro tem tido um modelo de desenvolvimento centrado na concessão de incentivos fiscais para os diferentes grupos econômicos. Por outro lado, os trabalhadores estão vivenciando, os servidores públicos, com salários atrasados, aumento da taxação previdenciária. Isso, na verdade, gera um desequilíbrio, porque você está gerando ganho para o capital, mas você está fazendo com que o trabalhador não tenha mais capacidade de consumir. Com isso, o capital está explorando mais o trabalhador, mas não está conseguindo vender a sua produção. Uma contradição do capital. E aí vai aprofundando a crise. Então, o que a gente propõe é que seja preservado os ganhos dos trabalhadores e que seja investido, né, para que a gente consiga superar essa realidade. Hoje a nível nacional, a gente tem dois movimentos importantes que aconteceram, que foi a greve dos caminhoneiros e a greve dos petroleiros também, né, o movimento grevista dos petroleiros também, que inclusive culminou com a renúncia do Pedro Parente, né? Eu tenho discutido com os trabalhadores que é o caminho, né? Um dos caminhos é a mobilização, a organização dos trabalhadores. E essa greve dos caminhoneiros, com todo o seu contraditório, né? Que tem um contraditório ali de lockout, no primeiro momento a ajuda da grande mídia, depois a grande mídia já mudando de lado, essa greve ela vem trazer um pouco dessa reflexão, né, da importância de mudar o conceito de atuação. E principalmente no que diz respeito à questão do petróleo e da gasolina no Brasil, né? Essa greve ela foi importante, que ela expõe alguns dos problemas mais graves do Brasil no atual momento, ao colocar essa questão do valor do diesel. Nos últimos 2 anos, os combustíveis no Brasil aumentaram 216 vezes. Quase um aumento a cada 3 dias, é algo completamente absurdo. Isso fez com que o diesel, por exemplo, que é um combustível que incide diretamente sobre as cadeias produtivas, porque no Brasil a maior parte das produções são escoadas em caminhão, né? Então, produção agrícola, vestuário, metalurgia, tudo tem impacto, né, no valor do combustível. Fosse toda a cadeia produtiva impactada. E aí você tem uma greve questionando o valor dos combustíveis. Mas olha que curioso, essa greve acabou não impactando diretamente a política de preço da Petrobras. Porque o governo Temer, quando ele assume, nomeia o Pedro Parente, ele muda a forma com que os combustíveis são precificados no Brasil, ou seja, tem o preço que vai ser vendido definido. Isso passa diretamente pela Petrobras, a Petrobras que administra. Antes a Petrobras tinha uma política que ela mediava esse valor. Isso significava o quê? O valor ficava num patamar que era relativamente alto, em alguns momentos, com relação ao que é praticado no mercado internacional, mas garantia com que as refinarias no Brasil funcionassem e a Petrobras fosse a responsável pela maior parte da produção comercializada no país. O governo Temer fez o quê? Colocou o valor do combustível diretamente ligado ao valor do dólar e do petróleo do mercado internacional. Com isso, o valor pode subir ou descer repentinamente. Vem subindo paulatinamente, foram 216 reajustes, a maior parte deles para cima nos últimos 2 anos. A Petrobras não conseguiu mais competir com uma parte desse preço internacional, diminuiu a sua produção. Então, uma parte do desemprego no Brasil está relacionado à diminuição na produção das refinarias da Petrobras. O Brasil está vendendo petróleo bruto e importando derivados, como, por exemplo, o diesel. Isso gerou um desequilíbrio.
O que o governo está fazendo para resolver o problema do diesel? Mantém a sua política de preços ligada ao mercado, só que agora não vai mais reajustar todo dia. Vai reajustar de 2 em 2 meses. E o que gerar de perda econômica para a Petrobras nesse período que o governo vai segurar, ele vai assumir, o governo vai assumir esse prejuízo. Então agora o governo anunciou um plano em que está cortando investimentos na saúde, na educação, na reforma agrária, nas diferentes áreas para subsidiar o diesel. O que é uma bobagem, porque a gente continua perdendo com a política de preço da Petrobras, que está atrelada ao mercado, que está atrelada ao dólar, que faz com que a gente esteja produzindo menos nas nossas refinarias, né, aqui do Brasil, e ainda por cima a gente perde porque o governo passa a subsidiar os diesel. Então é uma política muito difícil, que vai aprofundar outros problemas econômicos no Brasil. A gente já vive um problema de diminuição nos investimentos sociais, o governo cortou no Bolsa Família, o governo cortou na expansão das universidades públicas, o governo cortou na verba repassada para os municípios para garantir os serviços de saúde, e agora vai ter que fazer mais um corte por conta desse subsídio ao diesel. E é um complicador, porque na realidade às vezes o trabalhador que está aqui na ponta, ele às vezes não percebe, ele percebe na hora que ele vai fazer as compras, ele não percebe essas ações políticas que acontecem a nível nacional, que a médio e curto prazo ele vai começar a atingir a gente, né? Igual essa política de inflação mesmo, que o governo, a política de inflação, a inflação de 1,5%, a gasolina aumenta 9%. Tem alguma coisa errada. Então o companheiro só vai perceber isso no final, quando ele chegar lá, quando o preço estiver chegando ao final. Mas Edinho, o que está por trás dessa crise, só para resumir para os trabalhadores aí que estão nos assistindo, é qual é o caráter da Petrobras. Porque se a Petrobras tem um caráter mais público, você entende que é razoável, obviamente, você mantendo a saúde financeira da empresa, você tomar medidas que favoreçam a toda a população brasileira. Agora, se você entende a Petrobras como se ela fosse só mais uma empresa privada, aí pode fazer isso que o governo Temer está fazendo. Porque quem está ganhando dinheiro com essa história são os acionistas privados da Petrobras, que estão ganhando muito dinheiro com uma política que está prejudicando muito o Brasil. Tanto a população em si, que está pagando um combustível mais caro, quanto o país mesmo, que vê os seus índices econômicos piorarem, como, por exemplo, a sua balança comercial, porque a Petrobras está produzindo menos petróleo refinado e importando cada vez mais. É verdade. E a gente tem um capitalismo que a gente vive no Brasil, um capitalismo bem selvagem, que a gente fala, um capitalismo que visa única e exclusivamente o lucro da minoria, né? Em detrimento do sacrifício do trabalhador. Flávio, mas a gente tem uma situação aí aqui em Friburgo, a gente vai ao intervalo, mas a gente, no segundo bloco, quer conversar um pouquinho com você sobre a política do governo do estado de subsídio, que acaba prejudicando também, né, muito no ponto final os trabalhadores. A gente vai ao intervalo e a gente volta já já. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. Sendo sócio do sindicato, você poderá desfrutar dos benefícios que ele oferece. Departamento Jurídico, Departamento Médico, curso de Informática, colônia de férias em Tamoios, 2º Distrito de Cabo Frio, atendimento na Secretaria para esclarecimentos e diversos convênios. Para ser sócio, basta comparecer na sede do sindicato, que fica na Avenida Alberto Braune 4, Sala 113, tendo a carteira de trabalho, identidade, CPF e o último contra-cheque em mãos. Seja sócio e fortaleça o seu sindicato. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. Voltamos com o programa Vestuário em Foco, programa do Sindicato dos Trabalhadores de Vestuário, né, de Nova Friburgo, região. Quero só aqui salientar os companheiros que nós estamos em campanha salarial, ainda não tivemos um posicionamento claro aí do sindicato patronal e a gente espera essa semana. Caso isso não aconteça, nós temos uma FEVEST para a gente trabalhar aí a mobilização dos trabalhadores
em defesa dos seus salários, dos seus ganhos e também de dignidade, né? Porque o que eles querem fazer é indigno para os trabalhadores. Eu estou conversando aqui hoje com o Flávio Serafini, que é deputado estadual do PSOL, está aqui em visita a Nova Friburgo e veio participar aqui do programa, e a gente está explorando ele um pouquinho aí, porque a conjuntura, tanto estadual quanto conjuntura nacional, e às vezes é importante para o trabalhador entender o que está acontecendo fora, né, do nosso arraiar. E aí, Flávio, você está no governo, na Assembleia Legislativa, a gente sabe muito bem da sua atuação em defesa dos interesses dos trabalhadores, das maiorias, né? E das minorias também, né? Eu quando falo da maioria, porque nós somos maioria, os trabalhadores, os negros, os LGBTs, nós somos a maioria da população e muitas vezes a gente, quando fala de minoria, a gente pensa que a gente é menor, né? Nós somos maiores. E aí, o governo do estado, do seu Pezão, seu Cabral, eles têm tiveram uma política ao longo dos anos, uma política de isenção fiscal, e que, ao nosso ver, ela prejudica muito, né, o conjunto dos trabalhadores. Porque à medida que ele isenta de uma parte, deixa de arrecadar e, ao mesmo tempo, eles dizem que essa política é para acontecer o equilíbrio com outros estados. E qual é a sua opinião em relação a isso? Bom, segundo o relatório do Tribunal de Contas do Estado e do Ministério Público, nos últimos 10 anos, durante os governos do PMDB aqui no estado do Rio de Janeiro, o estado deixou de arrecadar 200 bilhões de reais em incentivos fiscais. E a maior parte desses incentivos foi dado sem um critério, sem um acompanhamento. O que é um incentivo? É quando o governo abre mão de recolher um imposto de uma empresa para estimular que essa empresa gere empregos, desenvolva uma determinada região do estado, consiga concorrer com empresas de outros estados que têm impostos mais baixos, etc. Nos últimos 10 anos foram 200 bilhões. E essa política de incentivos fiscais do governo está diretamente relacionada com a crise que a gente está enfrentando no nosso estado. Que não é uma crise porque o governo está gastando muito. Que embora o governo estivesse com vários esquemas de corrupção, a crise foi muito mais porque a arrecadação do governo diminuiu muito rapidamente. E diminuiu, dentre outras razões, porque ao longo dos anos o governo foi abrindo mão de receitas, né, de arrecadar dinheiro de diferentes empresas que ele deveria estar arrecadando. Então, esse é um problema complexo, né? No Brasil a gente tem uma coisa muito ruim, que a gente cobra imposto especialmente do que as pessoas consomem e daquilo que a gente produz. Por exemplo, quando alguém vai no supermercado comprar 1 quilo de carne, paga muito imposto em cima dessa carne. Agora, alguém que recebe um salário ou um rendimento de uma empresa milionário, paga proporcionalmente um salário muito mais baixo. Aqui no Rio, isso se agravou, porque grandes empresas começaram a receber muitos incentivos fiscais sem necessariamente ter que oferecer contrapartidas para a população. O resultado é que o estado do Rio de Janeiro quebrou. Para a população entender, os trabalhadores estão nos assistindo, é como se, olha, o governo deixasse de arrecadar um dinheiro que pudesse chegar na escola do seu filho, que pudesse chegar no hospital, para favorecer a empresa que você trabalha. Com qual o argumento? De que sem esse incentivo, sem o governo deixar de arrecadar esse dinheiro, a empresa poderia não se manter. Só que qual é o problema? O problema é que boa parte das vezes a empresa nem comprova que de fato precisa desse incentivo e nem o governo cobra uma contrapartida transparente, como, por exemplo, garantir em todas as convenções coletivas que os reajustes sejam, no mínimo, a reposição da inflação. O governo, ao não amarrar essas contrapartidas, o governo acaba que entra numa dinâmica onde a população perde, porque o governo perde em arrecadação, o empresário ganha, porque deixa de ter que pagar o imposto, e o resultado é o enfraquecimento dos serviços públicos e a falência do Estado. Uma das grandes argumentações do setor empresarial é que o incentivo, principalmente aqui em Nova Friburgo, que nós temos incentivo na área do setor metalmecânico e no setor do vestuário tem incentivo. E uma das grandes argumentações do setor empresarial é que isso é para manutenção dos postos de trabalho.
né? E infelizmente a gente não tem visto isso, né? A gente tem visto uma grande rotatividade, não existe uma fidelização do trabalhador, tanto no setor metal mecânico quanto no setor do vestuário, né? Os trabalhadores eles continuam, os incentivos que tiveram, tem uma curva via empresário, a curva via trabalhador ela é mínima, né? Quando não tem isso que você falou, não tem um incentivo dizendo, ó, nós vamos... A empresa, para ganhar o incentivo fiscal, o setor tinha que ter uma convenção coletiva. Eu não digo nem aquela situação de manutenção do emprego, tipo, garantia de emprego por tanto período, até porque você sabe que, ainda mais no setor do vestuário, é uma sazonalidade muito grande. Tem meses que a produção é alta, meses que a produção é baixa. E o próprio trabalhador, às vezes, prefere sair. E não existe nada. Em Friburgo nós temos essa dificuldade e, lamentavelmente, hoje nós estamos em campanha salarial e a gente não percebe, por parte do empresariado, essa compreensão. Eu vejo isso, que eu não percebo por parte do empresariado essa compreensão de que eles têm um incentivo para manter o emprego e, ao mesmo tempo, agora oferecem 1,5% de reajuste para os trabalhadores. Aí fica difícil, né? É uma lógica de ganhos desiguais, né? O Estado garante o ganho do empresário e o empresário não se compromete em garantir o ganho do trabalhador. Isso é que eu acho que é um dos problemas dessa política de incentivos fiscais do Estado. Uma outra é por que o Estado não faz uma estrutura fiscal, ou seja, cobra menos imposto na produção de todo mundo, coloca uma taxa igual, que garanta a competitividade, mas que garanta condições de igualdade para todo mundo, para desenvolver a indústria como um todo. O Estado vai negociando facilidade por facilidade, né? Não, devia reduzir imposto aqui e aumentar imposto, por exemplo, imposto sobre herança. Isso é uma discussão que a gente fez lá na Assembleia Legislativa. A gente defendeu que quem ganhasse heranças acima de 10 milhões de reais tinha que pagar imposto no topo da tabela, que é de 8%. O que é isso? Você vai ganhar uma herança de 10 milhões de reais, você não vai ter que trabalhar para ganhar aqueles 10 milhões de reais, é algo que você está ganhando de presente dos seus pais, de algum parente, você paga imposto no topo da tabela. Por quê? Porque você arrecadando mais com esse tipo de imposto, você pode arrecadar menos com o imposto sobre a produção e o consumo. Ou seja, o quilo de carne, o litro de gasolina, o alface podem ficar mais baratos se quem ganha mais dinheiro pagar mais imposto sobre renda e patrimônio. Essa é a grande questão. Só que o governo nem aceita avançar nesse sentido e nem cria critérios mais claros para os incentivos fiscais. Por exemplo, os incentivos aqui de Friburgo, o setor metal mecânico, o setor de vestuário, foi muito discutido lá na Assembleia Legislativa. Tinha um entendimento geral de que esse é um incentivo que tem um impacto positivo no desenvolvimento aqui da região. Mas, por outro lado, o governo do Estado não dava transparência o suficiente para colocar na mesa as contrapartidas que têm que ser cobradas dos empresários. Aí é um jogo de ganhos desiguais. Os empresários ganham muito, os trabalhadores ganham pouco. Na farra que o governo chegou a fazer com relação a esses incentivos, em algumas regiões do Estado, chegou a ter joalheria, salão de cabeleireiro, casa de massagem, recebendo incentivo fiscal do governo. Por quê que a escola, a merenda da criança, o posto de saúde tem que ter menos dinheiro porque o governo quer incentivar uma joalheria, porque o governo quer incentivar uma casa de massagem? Virou uma pouca vergonha essa questão dos incentivos fiscais aqui no estado do Rio. E até aqui no Rio de Janeiro não tem muita exploração de pedras preciosas para esse incentivo, né? Outra coisa, Flávio, eu acompanho a sua atuação como deputado, e aí a gente tem que falar para os trabalhadores, porque tentam generalizar, né? A grande mídia, principalmente, e setores da sociedade, é dizer que política é tudo igual, política é tudo corrupto, político ele deve acabar com os políticos, essa coisa toda. Então, eu sinto e eu acompanho a sua atuação lá na Assembleia Legislativa, eu sei o quanto que você, com a bancada de minorias, vocês conseguem fazer diferença na defesa dos interesses coletivos e dos interesses dos trabalhadores, da sociedade em geral. E como é que
enfrentar esses tubarões, principalmente um governo desacreditado, um governo sem moral, um governo que tem na sua condução o Pezão, que é indiciado e ao mesmo tempo é ligado a Sérgio Cabral preso. Como é isso? Me explica essa doideira no sentido pro próprio trabalhador, que a gente está aqui falando para o trabalhador entender, olha, é muito difícil, às vezes pensa que é fácil e não é. Não é fácil não, Edil. Só 5 deputados não votaram em Jorge Pisciani para presidente da Assembleia Legislativa. Eu tenho orgulho de ser um desses deputados, porque o poder ali é muito grande e faz um clima dentro do parlamento que é quase que de cumplicidade. Hoje, Pisciani, Albertassi e Paulo Melo estão presos, Sérgio Cabral está preso, se sabe que o PMDB é a principal quadrilha do estado do Rio de Janeiro, que mais roubou dinheiro, que mais fez esquemas, mas o poder deles continua muito forte, mesmo com essas figuras presas. E a gente sempre se contrapôs, né? Na ocasião da prisão dos 3 parlamentares, que a Alerj foi inclusive chamada a se posicionar, a gente viu ali com toda a mídia em cima o peso do corporativismo, tanto que eles tiveram maioria de parlamentares apoiando para que eles fossem inocentados e saíssem ali da prisão. Porque ele foi até um episódio que marcou muito, né, a nossa atuação política na Alerj, porque a casta política que controla a Alerj quis fazer uma votação de portas fechadas, impedir que a população entrasse. Mas os sindicatos entraram na justiça e conseguiram uma decisão para que fosse feita de portas abertas. Aí um oficial de justiça foi lá levar a ordem de abertura das portas da Alerj para que a população pudesse acompanhar a votação. Os dirigentes da Alerj mandaram fechar as portas e não deixar sequer a oficial de justiça entrar. Uma pessoa que era uma enviada da justiça. Eu pedi para abrir a porta, eles não abriram, cheguei a ter um desentendimento físico com a Guarda Nacional e a Segurança da Alerj para que o oficial de justiça pudesse entrar e aquela sessão fosse feita de portas abertas. Hoje a verdade aqui no Brasil é que as pessoas têm razão quando dizem que os parlamentos estão muito corrompidos. Eu vou dizer para você que são as maiorias dos parlamentos, mas não são os parlamentos todos. E aí é importante que as pessoas tenham um critério. Olhem cada posição de cada parlamentar, o seu partido, como é que ele reage aos casos de corrupção, para saber fazer essa diferenciação. A gente do PSOL, nesse sentido, tem bastante tranquilidade, que não temos nenhum parlamentar do PSOL envolvido nesses esquemas de corrupção e fomos o único partido que votou contra a eleição de Jorge Pisciani para presidente da Alerj, que votou contra a nomeação do Brazão para o Tribunal de Contas do Estado, que depois foi um dos conselheiros presos, ou seja, o pessoal tem tido a capacidade de se contrapor a essas máfias políticas que controlaram o nosso Estado e continuam controlando. E agora existe um parecer de reprovação das contas do Pezão, né? Então a gente espera, vamos ver como vai se... Porque até para o telespectador entender que o Tribunal de Contas ele dá um parecer, né, em relação às contas. Quem aprova ou não é a Assembleia Legislativa, como na Câmara Municipal, os vereadores eles que aprovam ou não a conta do prefeito. E na Assembleia Legislativa. E agora tem um parecer indicativo do Tribunal de Contas para rejeitar as contas. Em cima desse caos todo, as contas serem rejeitadas. Pela segunda vez seguida, o Tribunal de Contas do Estado, que é o órgão que tem a tarefa de fazer a primeira análise de contas do governador para que a Assembleia Legislativa possa aprovar ou reprovar, indica a reprovação das contas do Pezão. E as razões são graves. Por exemplo, o Pezão não investiu o mínimo constitucional em saúde. Isso significa, por exemplo, que tem gente hoje esperando para fazer uma cirurgia, não tem essa cirurgia porque falta dinheiro na rede, porque o Pezão não investiu o mínimo em saúde, não investiu o mínimo em educação, que tem uma máquina inchada, que faz acordos políticos, que faz tomar lá da cá. O problema é que o Tribunal de Contas faz a análise, mostra os problemas, chega na Alerj, a Alerj aprova as contas. Foi o que aconteceu no ano passado. E aí muitos partidos ajudam a aprovar essas contas porque estão nos esquemas políticos. Por exemplo, o ex-prefeito aqui de Friburgo foi nomeado aqui para uma superintendência do INEA. Uma figura que não tinha nenhuma relação com o meio ambiente, responde a processo na área ambiental, inclusive foi condenado, virou superintendente do INEA. Por quê? Porque assim o partido dele, o Democratas, dá sustentação ao governo Pezão e vai ajudar a aprovar as contas do Pezão, mesmo com ele não tendo
investido o mínimo constitucional em educação e saúde. O mesmo vale para a maior parte dos partidos. Então é importante a população que está revoltada, ela canalizar a revolta para mudança. Porque se ela se abstém, se a população não participa, o que acontece? Os mesmos que controlam o poder vão continuar controlando. E a grande mídia, setores da direita principalmente, eles trabalham que o Estado mínimo, né? Isso é uma forma de desestruturar o Estado e ao mesmo faz um discurso que politicamente parece ser correto, mas acaba prejudicando mais ainda a população pela malversação igual essa do seu Pezão e seu Cabral. Né? Sem dúvida. Se a gente olha os partidos que votaram a favor da reforma trabalhista, são os mesmos partidos que dão sustentação ao Pezão aqui no Rio de Janeiro, são os mesmos com maiores casos de envolvimento nos esquemas de corrupção, que governam a maior parte das cidades. Realmente a população tem muita razão de estar revoltada, porque os esquemas estão muito enraizados na estrutura política brasileira. Mas se a população deixa de votar, deixa de acompanhar ou defende saídas autoritárias, esses grupos que estão no poder vão conseguir permanecer. O que a gente tem que fazer é fortalecer alternativas, é fortalecer quem não se envolve nessa promiscuidade, nessa corrupção que tomou conta do Estado brasileiro. É muito importante o trabalhador que está sindicalizado, que está acompanhando a política, que está acompanhando essa luta com o seu próprio setor patronal para garantir os seus direitos. É muito importante que esse trabalhador olhe também para a política como um todo, para os deputados, para o governo, para a prefeitura, para que ele saiba se posicionar e tenha uma escolha criteriosa. Até porque esse ano, companheiros, é ano eleitoral, né? A gente chama ano eleitoral. Esse ano, em outubro, nós teremos eleição para presidente, senador, governador, deputado estadual e deputado federal. E muitas vezes os companheiros ficam aí reclamando, a política está ruim, a situação está ruim, e não se atentam para isso. Para mim, porque o debate ele acaba sendo canalizado no debate do governo do Estado e a nível nacional, e esquece de prestar atenção na eleição, que é talvez a mais importante, que é a eleição para a Assembleia Legislativa e para o Congresso Nacional. Então é importante você ficar ligado, esse ano é ano eleitoral e a gente tem que ter em mente que nós, trabalhadores, nós já tivemos uma grande bancada no Congresso Nacional. Nós já tivemos uma grande bancada no passado e esse ano nós temos 53 deputados que representam no universo de 513, 53 deputados. Nós somos a maioria, nós tínhamos que ter lá dos 513, vamos botar que eles conseguissem lá, mas pelo menos nós tínhamos que ter lá uns 300 deputados representando os trabalhadores. E infelizmente nós temos. Por isso que aprovou a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a lei da terceirização, e está engavetada a reforma da Previdência, que daqui a pouquinho, essa reforma que ia tirar o seu direito de aposentar, se eles fazem a maioria, está arriscado até antes do final do ano aprovarem a toca de caixa a reforma da Previdência. Então, deputado, nós estamos chegando ao final, queria primeiro agradecer a sua participação aqui no programa, dizer que esse programa é dos trabalhadores, são os trabalhadores de vestuários de Nova Friburgo região, e aqui existe um negócio que nos prejudica muito, é a tal da precarização da mão de obra, ou seja, aqui existe muita facção, terceirização de serviços, mas de forma indireta. Isso é muito ruim. E vocês agora, através do mandato, conseguiram embutir na lei do piso que os técnicos, eles agora têm um piso claro, né, para técnicos. Isso é importante porque aqui em Nova Friburgo nós temos, né, dentro das fábricas, nos hospitais, nas clínicas, os técnicos que ganham sequer, às vezes, o salário mínimo. Isso aí, a gente conseguiu aprovar essa emenda, faz parte dessa nossa luta pela valorização dos trabalhadores aqui no Estado. Estamos à disposição, inclusive, para receber alguma denúncia, fazer fiscalização. O nosso mandato está sempre aberto e, bom, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui e muita força aí na luta dos vestuários para que consigam um acordo que, de fato, represente, né, o valor que essa categoria tem. Obrigado aí pela sua participação e aí você, trabalhador do vestuário, fique ligado, né? É importante você ficar ligado que nós temos muita coisa a acontecer. E principalmente na campanha salarial. Não fique esperando estático que vai se resolver, não vai ser um salvador da pátria que vai resolver essa situação. Só a unidade, a luta dos trabalhadores organizados junto ao seu sindicato, procure se sindicalizar, ter contribuição para o sindicato, para que a gente seja uma categoria cada vez mais forte. Como somos, 20 mil trabalhadores não é brincadeira, nós podemos fazer a mudança na nossa cidade. Muito obrigado pela sua participação e até o próximo programa, se assim Deus permitir. Lá vem a costureira,
a mulher trabalhadora e o povo do vestuário, que chegam cedo, não tem hora de parar, porque a vida é muito dura e é baixo o salário. E tem patrão e só pensa em produção e não quer reclamação, nunca fala em registrar. Mas nossa gente com isso não está contente, pois quer tudo diferente e por isso vai lutar. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. O sindicato é quem procura a solução,